1, 27 e 28 de Gênesis, que diz assim: E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. O criou. E a mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, conceito de família. O homem e a mulher, porque o Senhor fez assim. E hoje a gente vê muitos projetos de família que mudaram, assim, o inimigo, né? A gente sabe. Porque tudo que Deus fez, Ele quer mudar. E a família não é diferente, porque a família foi constituída pelo Senhor, mas Ele quer mudar as coisas e existe aquelas pessoas que não têm entendimento, que recebem isso como verdade. E hoje falam de família, 2 mulheres, 2 homens, e isso não é o que o Senhor fez. O Senhor fez o homem e a mulher. Então, e disse: vai frutificar. E como que 2 homens vão frutificar ou 2 mulheres vão frutificar? Então, não tem condições. E nós, como cristãos, a gente precisa estar sempre atento. Por quê? Porque nós tiramos férias, mas o inimigo não tira férias. A gente tira as férias, assim, férias para passear em outro lugar, não está congregando na igreja local, não está na nossa cidade de origem, onde a gente moramos, mas aonde nós estivermos, nós precisamos ser cristãos e estar em vigilância. Às vezes os cristãos tiram as férias, aonde ele está, ele não ora, ele não faz nada. Não, eu vou me divertir, quando eu voltar eu tenho um compromisso com Deus. O cristão, aonde ele está, ele precisa estar vigilante. Porque o inimigo, ele não tira férias. Nós tiramos férias, mas ele não tira. Então, glória a Deus pela vida de cada um de nós que aqui estamos. Porque se nós fôssemos olhar para nós, a nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Porque, levantar cedo, com frio, hoje mesmo aqui está muito frio. Então, você levantar cedo para estar cuidando da vinha do Senhor, porque o Senhor deu pessoas para a liderança que aqui está cuidando. Então, nós estamos aqui por isso, porque alguém precisa se levantar. E Deus, ele chamou José, ele chamou Daniel, ele chamou Moisés. Então, nós estamos aqui para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos ter mais entendimento da palavra, para que nós não venhamos aceitar essas coisas. Porque hoje, se até cristão está achando que é normal esses casais aí que não são casal. Porque homem com homem não é casal, nem mulher com mulher é casal. Mas alguns cristãos aceitam. Ah, mas o mundo está assim mesmo, mas nós não podemos conformar com as coisas deste mundo. Nós não podemos, nós estamos aqui para lutar contra o sistema. Porque nós temos a verdade, igual a apóstola Mara leu agora, nós temos a verdade, o mandamento do Senhor, e nós precisamos segui-lo. E às vezes a gente vê tanta coisa que os próprios cristãos que não meditam muito na palavra, não tem entendimento, não tem temor, aceita esse tipo de coisa. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós precisamos respeitar a pessoa, amar a pessoa, mas aceitar aquilo que ela faz, não. Nós não podemos. Hoje, se fora da nossa casa, ou se a gente estiver andando na rua, no metrô, no ônibus, se a gente olhar para essas pessoas, eles já acham que a gente está julgando. Então, eles têm tanta certeza do que eles estão fazendo está errado, que eles precisam de eventos para ser aceitos. Eles precisam
fazer coisas para ser aceitos. Porque eles sabem que eles estão fazendo errado. Então eles fazem eventos, fazem coisas para ser aceito, tem lei para poder punir nós que não aceitamos, então a gente não pode falar nada, eles podem fazer o que quiser. Dentro de ônibus ficar fazendo coisas erradas para poder, tem criança, tá vendo metrô, agora nós não podemos nem olhar para eles que nós já estamos sendo preconceituosos. Então, a gente, como cristão, a gente precisa estar firme na palavra. Amar eles, mas não aceitar o que eles fazem. Uma pessoa veio na minha casa, ela veio, na época que eu mexia com cabelo, ela veio arrumar o cabelo. Aí ela falou assim pra mim, aí a gente conversando, ela falou pra mim, nossa, você é diferente, porque você não me criticou. Aí eu falei pra ela, olha, eu não estou para te criticar. Eu amo você, eu só não amo o que você faz. Aí ela falou assim, mas Deus não é amor e não quer a minha felicidade? Eu falei, sim, Ele quer a sua felicidade. Aí ela falou pra mim assim, mas a minha felicidade é namorar com a fulana. Aí eu falei, não, a sua, pra você mas pra Deus não, porque eu falei pra ela, você sabe que na Bíblia está escrito que Deus fez homem e mulher para ser casal? Ela falou, sei. Eu falei, então a felicidade de Deus para sua vida é essa, não é a que você está levando. Só que eu respeito, eu te amo você, agora o que você faz eu não amo. Aí ela foi e falou assim, tá bom então. Quer dizer, a gente precisa amar a pessoa, mas precisa ter a ousadia de falar a verdade, porque a verdade do Senhor é a palavra. Então eu não posso achar que Deus está feliz com o que ela está fazendo, que a felicidade dela é aquela. E às vezes muitos cristãos falam assim, eu não sei se é medo, igual a gente precisa que a palavra saia mesmo com confiança da nossa boca, para que a gente não venha ter medo da reação das pessoas por causa da palavra. Lógico que elas vão reagir, mas nós não podemos ter medo, porque a palavra, a gente sai da nossa boca com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E em Timóteo 5, em Timóteo 5, 8, a palavra do Senhor fala assim, em Timóteo 5, 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, a palavra do Senhor fala que é para a gente cuidar da nossa família. O Senhor, Ele formou a família em Gênesis, e depois Ele dá direção para a gente cuidar. Então, às vezes, a gente tem assim, eu vou fazer visita, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou tal, pela família do outro. Lógico que nós vamos fazer isso, mas eu estou deixando a minha. Às vezes eu estou tão preocupada com a família do meu irmão, em ver a família do meu irmão restaurada, mas eu estou deixando a minha. Aí eu falo assim, o meu filho não está querendo, não tem jeito, entrego para Deus. Não, se eu não cuido da minha, aí aqui fala, eu sou pior do que o infiel. Então eu preciso cuidar da minha família, que a minha família anda na direção do Senhor, que a minha família, eu e a minha família guardamos os mandamentos do Senhor. E isso nós precisamos fazer desde quando nossos filhos é criança, porque a palavra do Senhor fala, ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando crescer não vai desviar dele. Então, é uma coisa que a gente precisa desde criança. Quando a gente está grávida, se a gente conversar com nossos filhos, se a gente adorar com eles, e mesmo no ventre, a gente adorando o Senhor, a gente conversando, falando do Senhor, eles entendem. Porque a palavra do Senhor, ela é que transforma. E às vezes os pais têm uns falsos entendimentos de que Deus das crianças é diferente do Deus dos adultos. Porque eu já ouvi muito isso quando eu corrigia meus filhos de pequeno. Não, mas você é muito severa, porque Deus sabe que eles são criança.
Deus entende, não, o Deus das crianças é o mesmo Deus que vai me cobrar, vai cobrar deles também, porque não existe dois deuses. O Senhor é soberano, Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é excelso, e as crianças precisam saber disso. Não é que eles vão saber, eles vão entender quando eles estiver adolescente, jovem. Não, por isso que existe hoje adolescentes rebeldes, porque os pais deixaram eles crescer primeiro para ensinar de Deus. Mesmo cristão, porque eu congregava com pessoas que deixavam os filhos para lá, que falou, não, quando eles estiverem adolescentes, aí a gente pega firme. Não, a gente precisa ensinar desde pequeno. Porque em Timóteo está falando isso. Se eu não cuidar dos meus, então eu preciso cuidar. Eu quero cuidar do outro, mas cuidar do meu. Porque o primeiro ministério é a minha família. Então eu posso sim ter amor e cuidar de outras pessoas, mas se a minha casa não tiver cuidada, não tem como eu cuidar do outro se eu não estou cuidando dos meus que o Senhor me deu. E a igreja, para a igreja ser uma igreja família, a minha família precisa estar bem, porque eu vou estar lá, junto com a minha família. E se a minha família não está bem, como que a igreja vai andar bem? Porque a igreja é formada de família, e aí se torna a família do Deus vivo, e aquelas famílias machucadas, as pessoas vão para a igreja, usa a palavra a favor, aí vem a palavra, não, meu marido podia estar aqui, ele precisava ouvir isso. Meu filho precisava ouvir isso. Minha esposa precisava ouvir. Quem precisava de ouvir era eu que estava lá. Porque se o meu esposo, meu filho não estava, eu precisava ouvir para que eu me conserte. Porque às vezes a gente quer consertar o outro, quer que o outro se conserta e a gente não. Então, a família começa de quando Deus formou eu, meu esposo, para ser uma família, depois veio meus filhos. Então, essa é a família que eu preciso cuidar, antes de eu querer cuidar da família do outro. E antes de eu querer cuidar, falar para o meu esposo, não, você precisa ir ouvir, você precisa estar na igreja. Não, eu estou lá, eu estou aprendendo, e eu vou ser a luz do Senhor na minha casa. Porque eu estou ouvindo a palavra. Então, não adianta eu estar em todos os cultos. E se eu quero que o meu marido se conserta e eu não, ou o meu filho. Porque o meu esposo precisa de estar na igreja, ele precisa ouvir. Mas eu estou ouvindo, então eu faço a diferença onde eu estiver. Eu preciso fazer a diferença. E o Senhor, Ele nos instrui, Ele nos dá a direção. O problema é que nós, seres humanos, a gente não obedece. A gente, mesmo como filho de Deus, a gente não obedece. Porque se a gente obedecesse, os problemas seriam menos. Eu não vou falar que a gente não teria, porque a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, então a gente teria. Mas seria bem melhor de lidar com a situação se a gente tivesse obedecendo a palavra. Porque também em Efésios 5, 22, ele fala assim, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então, as mulheres hoje, por causa que a gente estuda, antigamente as mulheres não estudavam, porque o pai falava assim, não, você não vai estudar, você vai casar e cuidar de casa. Então as mulheres não estudavam. Eu estava até conversando com a minha irmã ontem, aí elas eram mais submissas, porque elas não estudavam, mas hoje o Senhor, Ele não é pecado você estudar, é pecado não ser submissa ao marido, querer ser mais do que ele, porque às vezes tem mulheres que o marido é mais tranquilo, estudou um pouquinho, a mulher sabe bem mais do que ele. Aí ela vai, arruma um trabalho, ela ganha mais do que ele. Aí para isso já é o motivo para ela ser a cabeça da casa. E isso aí não dá certo, porque o Senhor não fez assim. Não importa que o seu marido nem estudou, mas ele precisa ser o cabeça. Você pode ter estudo, soma com ele para você ter uma vida tranquila. Se você ganha mais, soma com ele. Ele ganha 1.000, você ganha 2,
soma com ele para ter uma vida tranquila. Não querer mandar, né? Mandar na casa, tudo você tomar frente, porque isso daí não dá certo. Porque mesmo ele não tendo estudado, o Senhor colocou ele para ser cabeça. Independente do grau de estudo, independente de nada, ele é o cabeça. Nós estamos para ajudar, conversar, pode até falar, vamos fazer um curso para que você possa ser melhor remunerado, mas não falar assim, você não sabe nada, não sei o que, eu vou fazer. O meu esposo, ele, na época que eu casei, ele tinha só o Fundamental 1. O Fundamental 1. Aí eu falei para ele assim, olha, você poderia fazer o ensino médio, fazer uns cursos para que você seja melhor remunerado. Aí ele foi, estudou, fez o ensino médio e fez cursos, uns 3 ou 4 cursos, que eu não lembro, que está sendo útil hoje. Ele fez curso de eletricista, então ele está sendo útil até na casa do Senhor. Mas eu conversei com ele, eu não obriguei ele a fazer, ele entendeu. Então a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola destrói. Então nós precisamos ser a mulher sábia, que na hora de parar, de não falar nada, não falar nada. Mas na hora de dar um conselho, de ajudar com amor, não mostrando que você é mais sábia, assim, tipo, eu ganho mais, eu estudei mais. Não, isso aí não... Deus não quer isso da mulher. E ele deu para nós cuidar da nossa família, ser ajudadora, cuidar da nossa casa, dos afazeres. E quando o nosso esposo precisa, ajudá-lo. E não fazer aquilo que lá fora faz, né? Falar, não, você não estudou, você não faz nada, você não tem ânimo para nada. Não, não é isso que o Senhor quer de nós. E às vezes muitas de nós estamos na igreja, queremos servir na igreja em todos os ministérios, mas na nossa casa nós não queremos servir. A gente quer servir na igreja, está fazendo tudo na igreja, e na nossa casa que está nós e a nossa família, a gente não quer servir. Eu conheço pessoas assim que é cristã também, que deixa a roupa lá juntar para lavar até o cesto ficar grande, roupa para cuidar. Então, e às vezes o marido reclama. Então, porque, mas eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo visita. Eu não sei o que, não. A gente pode fazer, vamos fazer. E é isso mesmo que o Senhor quer, mas primeiro cuidar da nossa casa. Eu saio, eu vou para os cultos, chego cedo, faço coisa na igreja, mas antes de eu fazer isso, eu lavo a minha roupa, eu passo, eu cuido da casa. Na quarta-feira, eu saio de casa às 5h20 para ir para o culto, mas eu deixo a minha janta pronta. Eu deixo a janta pronta para quando eles chegarem, é só pôr. Se precisar esquentar, coloca no micro-ondas. Eu nunca deixo o meu serviço sem fazer para ir fazer algo na igreja, porque quando eu chegar, com certeza, o inimigo pode usar meu esposo ou meu filho e falar assim, mãe, você vai fazer na igreja, mas e essa bagunça na nossa casa? E a minha roupa que eu procurei no guarda-roupa e não encontrei? E a comida que não estava pronta? Então, são quase 30 anos, mas eu nunca ouvi isso da minha família, porque eu sempre deixei a minha casa em ordem. O quanto que eu cuido da casa do Senhor, eu cuido da minha. Eu deixo em ordem, eu saio, mas deixo tudo em ordem. Então, eu nunca fui criticada pela minha família por causa disso. Eu deixo tudo em ordem para que eles não tenham o que falar de mim. E para que eles me ajudem, estejam comigo para eu servir o Senhor com diligência, com fidelidade, com lealdade. Porque não adianta eu estar lá fazendo para o Senhor e a minha família me criticando e me deixando nervosa. Então, eles me ajudam. Quando eu preciso fazer alguma coisa que não dá para eu fazer algo em casa, aí meu filho ou meu esposo fala, não, pode ir que eu faço. Pode ir lá que eu faço. Então, é isso que o Senhor quer de nós. E no capítulo 6 de Efésios, também ele fala, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas
muito tempo sobre a terra. Mas também eles falam para nós: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o nas doutrinas e admoestai no Senhor. Então, eles falam para os filhos, mas falam para nós, que não é para a gente provocar ira. E porque às vezes nós pais, a gente pensa que a gente é dono dos nossos filhos. Mas antes deles ser filho nosso, eles são filhos de Deus. Então o Senhor fala: não provocai a ira. Não porque provocar a ira. Eu não posso obrigar o meu filho a fazer as coisas. Talvez eu queira que ele seja um doutor, um exemplo. Aí eu vou obrigar ele a fazer medicina. Ele não quer, mas eu vou obrigar. Não, você vai fazer porque você é meu filho e eu quero o seu bem e tal. Não, isso eu não posso fazer. Eu posso orar. Senhor, coloca no coração do meu filho um curso, uma faculdade para ele fazer, para que ele... Porque hoje precisa estudar, a gente sabe disso. Então, para que ele seja bem remunerado, para que ele tenha uma vida tranquila no Senhor, mas também o financeiro dele seja bom. O meu filho, ele terminou o ensino médio em 2017. Nós falamos para ele, tanto eu quanto a minha filha, João Marco, faz uma faculdade, é bom e tudo. Ele não falou: não, mãe, eu não quero fazer faculdade agora. Aí ele pegou, fez uns cursos e não fez a faculdade. Aí quando foi agora em 2020, nós estamos em 24, ele começou a fazer a faculdade em 2023. Por quê? Porque ele entrou no Afima, ele entrou na produção, depois ele passou para o TI, e eles falaram para ele: olha, você precisa fazer uma faculdade. Aí ele foi fazer. Quando eu falei, na época, ele não quis, e não fez até agora. Mas aí, como ele entrou no trabalho e precisava, aí ele fez. Ele está fazendo, vai terminar o ano que vem. Então, se Deus quiser, no ano que vem ele termina. E se eu tivesse ficado no pé dele, ele ia ficar nervoso, ia ficar com raiva de mim, eu estava provocando a ira, eu também ia ficar nervosa e ele não ia fazer. Agora ele precisou, ele fez, está fazendo, está muito bem, graças a Deus, está tirando notas ótimas e termina, se Deus quiser, o ano que vem. E isso tudo, irmãos, é por causa de Deus, viu? Porque antes eu obrigava. Quando eu não conhecia a palavra, eu queria que a pessoa fosse... Porque eu sempre fui assim, ativa, assim, eu sempre quis fazer tudo certo e queria que a coisa acontecesse, só que eu queria que os outros fossem igual a mim. Então, eu ficava brigando, sabe, exigindo das pessoas, porque eu era assim, a pessoa tinha que ser. Mas depois que eu conheci Jesus, depois que eu fui entendendo da palavra, aí eu sei que eu preciso deixar a pessoa no tempo dela. Não eu querer fazer o meu tempo, é o tempo dela. Então, glória a Deus por isso, porque a palavra é para nós mesmos. E o bispo, sempre quando ele prega, o Senhor usa ele para pregar sobre isso, ele fala: gente, cada um no seu tempo. Se eu no espiritual, eu estou um pouco mais do que o meu irmão, vamos esperar o tempo dele. Eu faço o que eu já sei e vamos crescendo, que ele venha crescer junto comigo. Não que eu vou deixar... Não, ele não vai fazer porque ele não sabe, ele está... Não, a gente precisa esperar o tempo de cada um. Só que família, a família é a nossa família pessoal e a família de Cristo. Nós precisamos ter sabedoria para esperar um pelos outros, precisamos ter mansidão e amor para ensinar o outro e precisamos amar, né? Nisso tudo, o principal é o amor de Deus, porque o nosso é egoísta, mas o amor de Deus, ele suporta, ele é sofredor. Nós precisamos do amor de Deus para viver em família, tanto na nossa casa quanto na casa do Senhor. Para viver em família, nós precisamos do amor de Deus. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Na igreja tem pessoas diferentes, que foram ensinadas diferente, cada um tem um histórico de vida. Então nós precisamos do amor do Senhor para que a gente viva bem. E igual foi falado, né, agora há pouco pela apóstola Mari, guardar. E
amor nos mandamentos, na lei do Senhor. Porque não tem outro caminho e nós precisamos ser cristãos aonde nós estivermos. Não vamos tirar férias, porque o inimigo ele não tira férias. Ah, sair para passear, o cristão sai para passear, pode, lógico que pode. Mas ali, ó, está vigilante, orando, meditando na palavra, se for preciso de ministrar o evangelho, ministrar, porque a gente vai ficar uma semana fora, mas vai ter as horas que nós vamos poder estar em família, aproveitando talvez uma praia para quem gosta, um parque, mas a gente precisa estar vigilante, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e não adianta eu entristecer com as coisas, mas eu não buscar o favor do Senhor para isso, né? Porque às vezes a gente fica irado com as coisas que estão acontecendo, mas a gente não busca o Senhor, para que o Senhor, porque só Ele vai poder, só Ele tem a solução para as coisas que estão acontecendo, tanto no mundo quanto no nosso país, né? Cada dia a gente ouve uma notícia diferente, então a gente precisa estar ligado como família, porque não adianta eu estar ligado, meu marido não, meu filho não. Então a gente precisa estar junto e vivendo mesmo a palavra do Senhor, e desde criança mesmo, porque eu sempre uso, porque eu não fiz isso na época, mas eu uso a pastora Franco, ela falar que ela ministra todo dia a palavra para os filhos dela, ela ora todo dia com eles antes de dormir, e eles mesmos cobram. Então isso é vida, porque quando eles estiverem grandes, quando aparecer situações, eles sabem o que eles aprenderam. Então as pessoas as pessoas que estão casando agora, que estão tendo filho agora, faça isso. E é falado na igreja para fazer, mas às vezes, não, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não sei o que, só que não vai adiantar eu trabalhar muito, querer deixar uma herança para o meu filho financeira, se ele não tiver a herança espiritual. Aí não vai adiantar. A minha neta, ontem eu fui buscar ela na escola, aí ela falou assim para mim: ô vovó, tem umas meninas lá na escola que estão falando que está namorando um menino. E aí, uma outra lá falou assim para ela, que se ela estiver namorando, ela precisa beijar na boca do menino. Aí ela falou assim para mim: se eles vierem com essas conversas pro meu lado, eu vou falar para eles: ó, eu não sou dessas conversas, não. Ela falou assim: eu vou falar para eles que Deus não gosta disso para criança. E eu vou esperar o tempo de Deus quando eu crescer para me namorar. Então olha para ver como é bom a criança ser ensinada. Porque a mãe dela ensina, mas ela fica comigo. Então eu sou mais rígida do que a mãe dela ainda. Ela falou assim: eles são jovens. Não que eu estou falando que os jovens não tenham temor de Deus, mas eles ficam meio, às vezes, desligados. Aí ela falou assim para mim: vovô, a minha mãe, meu pai, a minha avó Sandra, meu vovô Tiago, o vovô Seba, eles são mais ou menos, eles são tranquilos. Mas você, vovó Maria, você é muito rígida, ela falou para mim. Aí eu falei para ela: não, Manuela, a avó tem mais tempo para ficar com você, então a avó está te ensinando aquilo que o Senhor quer. Para quando você crescer, ninguém te enganar, você vai saber quem é Deus para você e quem é você em Deus. Então por isso que a avó mostra para você na palavra, a avó te ensina. Aí ela falou: não, vovó, mas eu gosto, porque aí eu posso falar com as minhas amigas na escola. Então isso é bom. Ela me falando ontem, eu falei: ó, e é verdade, Manuela, não faz isso na escola. E quando eu falar para você, você fala: papai do céu não gosta, isso não é para nós. Você prega para eles. Eu falei para ela assim: ministra para eles. Aí ela falou assim: tá bom, vovó. Então, gente, é assim, é uma alegria mesmo servir ao Senhor. Eu tenho essa alegria, eu tenho crescido por causa das lives mesmo, eu cresci bastante. E eu tenho ministrado a palavra com ousadia por causa de Deus, porque o Senhor tirou o medo que eu tinha de falar aquilo que o Senhor colocava no meu coração. Eu tinha medo da minha imagem, sabe, da reação das pessoas. Mas hoje não, graças a Deus eu estou crescendo bastante e eu louvo a Deus. Eu até sinto falta quando não tem live. Eu louvo a Deus porque é muito bom estar junto, recebendo um do outro
E é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. E eu gostaria de pedir, né, que eu sei que a apóstola pergunta quem tem motivo de oração, pedir pela vida do meu filho e da minha tia Geralda, que eles estão gripados desde sábado passado, amanhã vai fazer uma semana. A gente está cuidando, eu já orei, já ungi, mas estão tomando remédio, mas eles ainda estão um pouco ruim. Aí, a gente está orando, né, para Deus, porque eu vejo assim que é Deus mesmo, porque eu estou dando os remédios tudo direitinho, mas eles continuam tossindo. E aí eles ficam irritados com essa tosse. Realmente a tosse irrita. Eu sei que eu fiquei uma vez tossindo um mês inteirinho. Irrita muito. Então eu gostaria de pedir oração por isso, tá bom? E eu entrego a palavra do Senhor, que Deus abençoe cada um e nos abençoe em todo o tempo. Que nós venhamos mesmo estar firmes na palavra e ser cristão aonde nós estivermos. Não venhamos ser light não, porque o inimigo ele não é não. Ele faz mesmo, ele tem aqueles que servem ele que estão ali de prontidão para fazer o mal. E a gente precisa estar de prontidão para fazer o bem. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus.